Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses e a gente está resolvendo aqui a segunda fase de Química, né, a prova específica de Química da FUVEST 2024, tá certo? Se você curte aí resolução de vestibular, segue o canal aí porque a gente está soltando todo dia uma questão, beleza? Olha só, questão 3. A quantificação de compostos químicos em geral é feita de maneira experimental, empregando instrumentos como balões volumétricos que estão sujeitos a erros intrínsecos. A figura mostra um balão de 250 ml ao nível do menisco, com um desvio de 0,15 ml para mais ou para menos, em uma temperatura de 20 graus Celsius. Com base nessa informação, responda: a 20 graus Celsius, qual é o desvio percentual de volume desse balão? Olha, ele só quer saber qual é o desvio. Então, ele disse aqui, né, o valor do desvio em ml. 0,15 ml para mais ou para menos, né? Se ele quer saber o desvio percentual, a gente só precisa saber quantos por cento são 0,15 de 250. Então tá bem tranquilo, né? Vamos fazer aqui, ó. Vamos chamar o desvio, vamos pôr desvio mesmo, né? Aqui, ó. O desvio vai ser igual a 0,15, é 0,15 ou 0,15, né? 0,15 ml dividido pelo volume do balão, né? Volume total, 250 ml, para dar em porcentagem, né? Vezes 100%. Tudo bem? Então, se eu quero a porcentagem do desvio, é isso, é o desvio dividido pelo volume total vezes 100, né? E aí, vamos lá ver como é que faz isso. Fazendo essa continha, a gente vai chegar aqui, ó, que o desvio. Opa! A gente chega aqui, o desvio é igual a 0,06%, tá bom? É só você dividir aí 0,15 por 250, multiplicar por 100, ou então multiplica 0,15% depois divide por 250, você que sabe, tá? Aí tá uma continha simples de divisão que você deve dar conta de fazer, beleza? Então tá respondido, a A tá bem tranquilinha. B. Considere que o balão está em equilíbrio térmico a 20 graus Celsius, em um laboratório com temperatura controlada, e foi preenchido com 250 ml de uma solução 0,1 molar de NaCl. Opa, vamos anotar isso. 250 0,1 mol por litro de NaCl a 10 graus Celsius. Após o conjunto balão e solução atingirem novamente o equilíbrio térmico com o laboratório, ou seja, 20 graus Celsius, né? A concentração da solução presente no balão será menor, maior ou igual a 0,1 mol por litro. Justifique sua resposta. Bom, considere o balão, a temperatura foi preenchida com 250, 0,1. Após o conjunto balão, térmico, com laboratório, a construção de solução. Bom, tudo bem. Não teve diluição, né? Aí tá também uma pergunta bem sutilzinha. Olha só, a gente tem aqui a B, tá bom? E o que acontece? A gente tinha 0,1 mol por litro de NaCl a 10 graus Celsius, tá certo? Só que a 10 graus Celsius, depois de um tempo, essa solução ela foi para 20 graus Celsius, né? Porque atingiu o equilíbrio térmico com o laboratório. Então, ele fez a aferição de 250 ml a 10, certo? Então aqui a gente sabia que o volume era de 250 ml, tá bom? Só que depois que a temperatura sobe para 20 graus Celsius, pessoal, a gente tem dilatação térmica, né?
Então, quando a temperatura aumenta, as moléculas se agitam um pouco mais, então elas se distanciam um pouco, então a gente tem uma dilatação térmica aí no sistema, né? Então, o que que eu posso dizer? Que o volume aqui, final, volume a 20 graus Celsius, ele vai ser maior do que 250 ml, tá? Muito maior? Provavelmente não, pouco, mas maior, né? E a concentração, a gente sabe que a concentração é a massa que a gente tem de soluto, ou o número de mols, né, dividido pelo volume. O que acontece? A quantidade de soluto ali não muda, tá certo? A dilatação térmica não vai interferir na quantidade de soluto que tem dentro daquele balão, né? Então essa massa ou o número de mols do soluto ela é constante, tá bom? Só que com a dilatação térmica o volume aumenta. E se o volume aumenta, a concentração diminui, certo? Então a pergunta aqui após o conjunto balão e solução atingirem novamente o equilíbrio térmico com o laboratório, a concentração da solução presente no balão será menor, maior ou igual a 0,1. Ora, se com o aumento do volume a concentração cai, a concentração vai ser menor do que 0. Eu já esqueci, 0,1 mol por litro, tá certo? Por conta da dilatação térmica. E aí, claro, cabe uma resposta por extenso, né? Explica essa questão da dilatação térmica, que com o aumento da temperatura o volume aumenta, porém a quantidade de soluto não muda. E aí, de acordo com a fórmula de concentração, que é a quantidade de soluto pelo volume, a gente tem uma diminuição da concentração, tá? Muito bem. Em um balão volumétrico, vamos para C. Em um balão volumétrico, com as mesmas especificações do balão mostrado na figura, foram adicionados 25 ml de uma solução de NaOH de concentração 0,1 mol por litro. O balão foi completado com água até atingir o menisco, ou seja, 250 ml. Né? Qual a diferença de pH entre a solução inicial e a solução final? Justifique sua resposta. Muito bem. Então vamos lá. Ó. A não, né? Já é o C, né? Pergunta C essa. Beleza. Bom, a gente tem uma solução inicial. E a gente tem uma solução final. Muito bem. A solução inicial era 25 ml de NaOH 0,1 mol por litro. Tudo bem? 0,1 mol por litro é 10 a menos 1. 10 a menos 1 mol por litro. Tá bom? Com o NaOH, olha só, em água, ele vai liberar um Na+, mais um OH-, a concentração, e é uma base forte, né? NaOH, base da família 1A, forte. Todo o OH foi liberado, certo? E a quantidade de OH- é igual à quantidade de Na+, de NaOH. Então, se eu tenho 10 a menos 1 mol por litro de NaOH, significa que eu tenho 10 a menos 1 mol por litro de OH-, tá bom? E aí, como é que a gente calcula o pH dessa solução? Bom, primeiro eu vou calcular o pOH. pOH é igual a menos o log da concentração de OH-, certo? Isso vai me dar um pOH de menos o log de 10 a menos 1 vai dar um pOH de 1. Beleza? Como eu sei que pH mais pOH tem que ser igual a 14, né? Essa relação aqui é importante a gente lembrar dela, tá? Se você não lembra, anota aí, beleza? Eu consigo calcular o pH dessa solução. O pH dessa solução, que é a solução inicial, é de 13. 14 menos 1. Beleza? Muito bem.
Agora a gente vai lá para outra solução, né? A solução final. A solução final, ela foi diluída, né? Porque eu coloquei 25 ml no balão dessa solução e completei com água. Então a gente foi para 250 ml e ele não deu a concentração final, né? Mas é só você diluir 10 vezes, né? De 25 para 250 ml, a gente está diluindo 10 vezes. Então, se a concentração é de 0, era de 0,1, agora a gente vai ter NaOH a 0,01 mol por litro. Se você quiser fazer aquela continha, né? Do M1V1 igual a M2V2, pode fazer, né? A gente faria aqui 0,1 vezes 25 ml vai ser igual à concentração 2 vezes 250 ml. Tá bom? Você faz essa conta, você vai ver que você vai chegar nesse resultado aqui, ó. 0,01 mol por litro, que é a mesma coisa que 10 a menos 2 mol por litro. Tudo bem? Então, se a concentração de OH- é igual a 10 a menos 2 mol por litro, eu sei que o pOH aqui vai ser de 2, logo o pH vai ser de 12. Tudo bem? Então, ó, esse aqui é o pH da solução final. Tá? Eu ainda não respondi o exercício. Eu vou voltar lá na pergunta para a gente ver certinho o que ele estava perguntando, para a gente não escrever besteira aqui. Né? Ó, o balão foi completado. Qual a diferença de pH entre a solução inicial e a solução final? Então vamos responder isso. Aqui na C, a resposta vai ser a seguinte: a solução final possui um pH uma unidade. Opa. Né? Porque a solução final tem pH 12, né? A solução inicial é pH 13. Então ela é uma. Ele quer saber a diferença. Então é uma unidade menor que a inicial. Tá bom, pessoal? Então, assim, toma cuidado para não responder que o pH é 12, né? Isso faz parte da resolução, mas ele não está perguntando o pH da solução final. Ele quer saber a diferença da inicial para a final. E é isso que eu respondi. A solução final possui um pH uma unidade menor que a solução inicial. Tá? E mostrei os cálculos, tá tudo aí, né? Não tem o que justificar além disso, né? Então justifique suas respostas mostrando os cálculos, tá tudo aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escreve aqui pra gente que a gente tenta responder, beleza? Um abraço e vamos para a próxima.